Obrigado, senhor secretário, obrigado aos colegas aqui presentes, à imprensa, às pessoas que estão nos assistindo. E para mim é uma honra estar aqui como diretor do estudo apresentando os resultados. Seguinte slide, por favor. Seguinte. Ok. Eu vou avançar para outro mais. Seguinte. Pronto. Primeiro que quero é agradecer porque as vacinas, elas chegam à prateleira dos postos de saúde, ao braço das pessoas, graças ao esforço de muitas outras pessoas. Elas não chegam magicamente, elas chegam através de muito cansaço, exaustão, noites de sono de muitas pessoas que investiram esse tempo para poder criar essas vacinas que chegam para todos nós. E antes de começar a mencionar a equipe do estudo, quero agradecer ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria do Estado de Saúde, por permitirem ao Instituto Butantan continuar com esse esforço de procurar essas vacinas. Não só a vacina de Covid-19, mas muitas outras vacinas nas quais estamos trabalhando intensamente nessa nossa missão de servir a vida. Também eu quero agradecer à Fundação Butantan e à FAPESP pelo apoio financeiro que deram para que este projeto fosse possível. Mas talvez as pessoas mais importantes são as que estão participando como voluntários nesta pesquisa. Eles não só são profissionais de saúde que cuidam da Covid-19, estão na linha de frente, mas também, como se fosse pouco esse grande esforço, eles mesmos se voluntariam, oferecem seu próprio corpo para ajudar a encontrar essa solução à epidemia. A esses voluntários, a todos esses participantes, eu falo hoje, nós entraremos com uma solicitação para que vocês também, uma vez seja dada a autorização de uso emergencial, tenham a mais absoluta prioridade, se assim o desejarem, de poder tomar a vacina caso estejam no grupo controle. E continuaremos acompanhando vocês durante todo este percurso do estudo. Essa é a nossa promessa coletiva como equipe de pesquisa. Quero agradecer à direção do Instituto Butantan, encabeçada pelo professor Dimas Covas, e a presidência do Instituto Butantan, o professor Rui, a Reinaldo, enfim, as diretivas, por terem me dado também a confiança de me nomear diretor do estudo e de me permitirem a liberdade científica para poder desenhar o estudo da forma mais rigorosa possível. E isso é o que permite a integridade científica do estudo. Também quero agradecer imensamente a meus colegas de diferentes centros de pesquisa. Temos 16 centros de pesquisa no Brasil que prontamente atenderam nosso chamado para fazer parte do estudo. Muitos colegas de velhas batalhas, novos colegas em novas batalhas, e que eles formaram em tempo recorde equipes de pesquisa que foram capazes, em meio a uma situação dramática, que era a pandemia, poder iniciar este estudo e atender os participantes. Temos aqui na Grande São Paulo, Esper dirigindo o Hospital das Clínicas, aqui presente, o Centro de Pesquisa no Hospital das Clínicas, Luiz Carlos no Instituto de Infectologia Emílio Rivas, Luiz Fernando no Albert Einstein, Fábio na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Temos também na FAMERP a Maurício, a Francisco na Unicamp, em Ribeirão Preto temos a Eduardo, temos a Gessimar no Hospital de Amor de Barretos, na UFMG temos a Mauro, na Fiocruz temos a André, temos também na Universidade de Brasília Gustavo, temos a Ana Lúcia na UFMI, e temos a COR na Universidade Federal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, temos na Universidade Federal do Paraná a Sônia, no Hospital São Lucas a Fabiano, e temos a Danice na Universidade Federal de Pelotas. A eles e a todas as suas equipes, que conformam mais ou menos 700 pessoas,
todo nosso grande agradecimento. Também às equipes dos prestadores de serviço, dos colaboradores de CRO, de logística, de equipes administrativas, tanto nas instituições parceiras como dentro do Instituto Butantan, equipes de apoio laboratorial, equipes de área regulatória, comitês de acompanhamento, parceiros internacionais, os comitês de ética, sistema CEP-CONEP, os técnicos da Anvisa que sempre foram muito dispostos, e eu tenho a honra de ter uma equipe incrível no Centro de Ensaios Clínicos e Farmacovigilância. E eu peço um aplauso para eles. Bom. Siguiente. Os cientistas somos pessoas muito estranhas. Normalmente, quando uma pessoa torce por algo, o que faz é tentar facilitar a vida, o caminho desse algo. Então, você quer uma vacina, você facilitaria o caminho dessa vacina. O cientista faz exatamente o contrário. O cientista, ele quer colocar a prova mais difícil possível. Por quê? Porque isso gera a maior força de evidência. Então, quando a gente testa uma hipótese, a fortaleza dessa hipótese é gerada a partir da força de evidência, do tipo de teste que a gente está fazendo. E, felizmente, e esse é o risco que correu Sinovac e Butantan, é me deixar como diretor do estudo. Eu sou um cientista que estou só comprometido com saúde pública e ciência. Então, quando me deram essa liberdade, eu disse, eu quero o teste mais difícil possível. É um teste artificial, e isto quero chamar a atenção. Isto não é a vida real exatamente. Não é o que acontece na comunidade, não é o que acontece entre nós. Isto é um teste artificial, no qual selecionamos dentro de todas as populações possíveis, selecionamos aquela população em que a vacina poderia ser testada com a barra mais alta. E isso é importante salientar, porque isso é mais ou menos que se a gente quer comparar os diferentes estudos, isso é como comparar uma pessoa que faz uma corrida de 1 quilômetro, mas um trecho é plano, contra uma pessoa que faz uma corrida de 1 quilômetro em um trecho absolutamente íngreme e cheio de obstáculos. E isso foi o que fizemos, colocar esses obstáculos. E o obstáculo mais importante para esta vacina foi a escolha de população de estudo. Quando planejamos a vacina e preferimos, e fomos muito estrictos em que fossem profissionais de saúde que têm contato direto com Covid-19, o fizemos deliberadamente para colocar o maior teste possível para esta vacina. Por quê? Porque se a vacina resistia esse teste, ia se comportar infinitamente melhor em níveis comunitário, ou seja, entre as pessoas em condições normais. Então, é um teste que ele artificialmente está colocando a vacina sobre um maior estresse. E esse teste é de maior estresse, por quê? Porque essas pessoas que são trabalhadores de saúde, que cuidam de Covid-19, nós tínhamos não só o exposição que acontece por seus percursos diários, mas exposição direta. Eles atendem pacientes com Covid, então eles se expõem continuamente a Covid-19. E não só isso, quando eles se expõem, eles têm potencialmente uma maior dose de vírus que pode infectar eles. Então, esse é um risco muito maior. E por isso nós vemos nossos colegas muitas vezes sem comorbidades que adoecem de forma grave. Então, esse é um indicativo que realmente essa é uma população de muitíssimo risco. A outra questão é que eles sabem que é Covid. Então, eles criam para si próprios um sistema de vigilância, de detectar precocemente seus próprios casos quando suspeitam, muito melhor que qualquer pessoa da comunidade. Uma pessoa da comunidade pode deixar passar algum sintoma. A pessoa que atende Covid, não. Ele sabe que esse sintoma poderia ser de Covid. Então, há uma detecção muito mais precoce de casos até dos sintomas mais leves. E ainda, o esquema vacinal que a gente utilizou é um esquema de 2 doses, mas com um intervalo de tempo muito curto. É o que nós chamamos de um esquema emergencial. É um esquema de 14 dias.
E por que esse esquema é importante? Porque para essas pessoas que estão em altíssimo risco, 2 semanas de diferença é um risco grande. Agora, a nível comunitário, isso não seria necessário. Um intervalo de 4 semanas seria excelente e não teria maior impacto. Mas, quando você encurta o tempo entre as 2 doses, o que faz é que faz a custas de possivelmente ter um menor título de resposta imune aferida por anticorpos. Então, realmente colocamos todas as dificuldades possíveis. Seguinte. E ainda, na definição de caso que nós utilizamos a definição de caso mais abrangente possível. Então, outros estudos de outros fabricantes não incluiriam como um possível caso uma pessoa com 2 dias de dor de cabeça, mesmo que tivesse um teste positivo de PCR. Nós incluímos. Ou 2 dias de coriza, nós incluímos. Então, foi uma definição extremamente abrangente. A gente abaixou bastante a barra para poder realmente capturar até o caso mais leve possível. E isso faz uma diferença e que prejudica a comparabilidade deste estudo com outros estudos. E eu quero salientar muito bem isso, porque quando a gente fala, não é um número o que a gente fala um número dentro de um contexto determinado, e por isso é importante salientar isso. Seguinte. Esta é a forma em que a Organização Mundial da Saúde classifica os casos de Covid. E ele funciona mais ou menos como uma pirâmide, na qual a gente tem uma base larga de pessoas que não apresentam sintoma nenhum. Depois vem um outro grupo de pessoas que apresentam sintomas muito leves, que não precisam de nenhum tipo de assistência, porque seus sintomas são muito leves. Depois tem casos leves que já os sintomas os levam a procurar algum tipo de assistência. E aqui, a parte mais importante, os casos moderados, que já precisam de internação hospitalar, e os casos graves que já precisam de uma intervenção muito mais forte, inclusive de unidades de terapia intensiva. Seguinte. E aqui nós tínhamos que fazer uma escolha, aonde colocar o limite. O que realmente queríamos da vacina? O que nós precisamos é uma vacina que controle esses casos moderados e graves. Isso já nos deixaria extremamente felizes. Por quê? Porque as pessoas não iam precisar de internação hospitalar, nem precisariam de cuidado intensivo e menos ainda de falecer por causa da Covid. Mas se a gente colocasse o limiar aí, nós precisaríamos muito tempo ou muitas pessoas ou ambas as condições para poder entregar uma resposta para a população. E isto é uma emergência de saúde pública. Assim, nenhum dos fabricantes colocou o limiar que se chamaria score 4 ou superior. Todos começaram a baixar um pouquinho. E o nosso estudo foi o que decidiu abaixar mais. Então, nós realmente estamos em uma definição de 2 de casos extremamente leves. E aí a gente sabia que isso era uma negociação, em que a eficácia vacinal ela ia baixar enquanto mais abaixássemos no score, mas a gente ia ter maior número de casos. E qual é a vantagem de ter maior número de casos? Que com um estudo relativamente pequeno, e se vocês comparam o tamanho deste estudo com os outros estudos que foram publicados até agora, nós íamos obter uma resposta mais rápida. Então, dessa forma, conseguiríamos fazer um estudo muito mais eficiente. E essa foi a tônica. Então, essa foi uma decisão consciente. A gente estava sacrificando eficácia para aumentar o número de casos e ter uma resposta mais rápida. Essa foi uma decisão pensada, que foi uma decisão arriscada. Mas a gente precisava dessa resposta rápida. Seguinte. E o que a gente esperava da vacina? A gente esperava, e sempre quando vocês pensem nos resultados de uma vacina, sempre tem que levar em consideração a comparação. Você tem um referencial, que é o grupo controle, que no seu caso é um placebo, e compara o que faz a vacina. E o que faz a vacina, o que se espera da vacina, é que essa pirâmide que a gente tinha falado de progressão clínica seja, entre aspas, afundada. Então,
cai essa parte superior, que são os casos moderados e graves, e só ficam casos leves ou muito leves ou assintomáticos. Então, é isso que a gente espera da vacina. Se a vacina conseguir esse efeito, a gente estaria muito bem sucedido. Então, o que precisa fazer o estudo? Demonstrar esse efeito. Demonstrar se conseguimos afundar essa pirâmide. Se conseguirmos demonstrar isso de forma consistente, nós teremos demonstrado que temos uma vacina eficaz. Seguinte. Cabe anotar, e até porque é perguntado, e nós fizemos questão de publicar o protocolo de pesquisa em áreas da transparência, que nós não podemos responder nada em relação a casos assintomáticos. Não existe um mecanismo dentro do estudo que nos permita fazer afirmações em relação a casos assintomáticos. Portanto, os resultados que apresentaremos aqui são os correspondentes ao score 2 a superior. E agora eu vou passar de novo, muito obrigado, senhor secretário, eu vou passar de novo a palavra para você, para que se comentem os dados de segurança. Muito obrigado, Ricardo Balacios, diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan. Agora eu passo a palavra para Alex Precioso sobre segurança da vacina do Butantan. Alex Precioso, que, como disse, é diretor do Centro de Segurança Clínica e Farmacovigilância aqui do Instituto Butantan. Por favor. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos presentes. Eu vou compartilhar com vocês os dados de segurança do estudo de fase 3 e começo dizendo que o perfil de segurança dessa vacina tem se mantido desde o início do estudo, o que faz com que também tenhamos uma importante informação que esse perfil não está mudando ao longo do tempo. Inicialmente, aqui nesse slide, nós vemos as reações, as principais reações que ocorreram no local onde a vacina foi injetada. Então, entre todas as reações locais que foram coletadas as informações, dor no local da injeção foi o mais frequente. Esse achado foi tanto para a primeira dose da vacina, quanto para a segunda dose, e também foi um achado semelhante entre os dois grupos etários estudados, as pessoas de 18 a 59 anos de idade e as pessoas com 60 anos ou mais. Importante ressaltar que esse efeito local, ele foi classificado como grau 1, 2, o que significa que foram eventos leves e que não interferiram com a atividade diária das pessoas, dos participantes. Próximo slide, por favor. Aqui estão descritas as frequências das reações sistêmicas observadas nesse estudo entre os que receberam a vacina e também os que receberam o placebo. E as principais ocorrências sistêmicas foram dor de cabeça, fadiga ou cansaço e mialgia, ou dor muscular. Mais uma vez, esses eventos sistêmicos ocorreram predominantemente tanto em relação à primeira dose quanto à segunda dose e também nas duas faixas etárias dos adultos e dos idosos. E, mais uma vez, também foram classificados como eventos de grau 1, 2, o que significa que um grau leve e, portanto, não interferiu na atividade diária dos participantes. Uma outra informação bastante importante é que, até esse momento, não houve registro de nenhum evento adverso grave relacionado à vacina. Da mesma forma que também não foi registrado até o momento nenhum evento de interesse especial associado à vacina. Portanto, esse perfil de segurança se mostra como um perfil bastante adequado, muito semelhante a outras vacinas que já, inclusive, estão em uso pela população. E, para finalizar, eu gostaria de chamar a atenção que, em termos de reações alérgicas, a frequência de ocorrência foi extremamente baixa. O próximo slide, por favor. Ela ocorreu em torno de 0,3% dos participantes e essa frequência foi semelhante entre os participantes que receberam a vacina e os que receberam placebo. Portanto, não houve diferença na ocorrência de reações alérgicas entre aqueles que receberam a vacina e os que receberam o placebo. Portanto, ressalto que é uma vacina que tem mantido seu perfil de segurança ao longo do tempo, e isso é muito importante, inclusive é
um requisito que tanto a nossa agência regulatória como as agências regulatórias internacionais e a própria Organização Mundial da Saúde solicita aos produtores que mantenham o acompanhamento dos voluntários e o monitoramento da segurança. E, apesar de estarmos apresentando os dados nesse momento, ressalto que o acompanhamento de todos esses participantes continuará ainda para que haja o monitoramento da segurança. Muito obrigado, secretário. Muito bem, doutor Alex Precioso, muito obrigado pela sua intervenção. Quero aproveitar e agradecer todos os veículos de imprensa aqui presentes e um especial agradecimento à Globo News, à CNN e à TV Cultura, que estão transmitindo ao vivo e na íntegra essa coletiva. Passo agora para Ricardo Palacios, novamente, para dizer e trazer os dados de eficácia da vacina do Butantan. Muito obrigado, senhor secretário. Seguinte slide, por favor. Muito bem. Então, para dar continuidade a essa nossa explicação, que a gente estava trabalhando com essa pirâmide, o que a gente encontrou nesse grupo que precisa de internação hospitalar é que nenhum dos participantes do grupo vacinado e 7 participantes do grupo placebo apresentaram ou precisaram de hospitalização. Esse é um dado ainda pequeno, ele ainda não tem significância estatística, embora está demonstrando uma tendência que precisaremos mais tempo e estudos seguem em curso para acompanhar essa tendência, se ela se confirma como aparentemente está acontecendo, e esperamos que, de fato, tenhamos números mais robustos ao longo do acompanhamento do estudo. Seguinte. Em relação aos casos de score 3 ou superior, que são casos que precisam de algum tipo de assistência, seja ela ambulatorial ou hospitalar, nós tivemos 38 casos dentro do estudo, mas esses 38 casos foram suficientes para poder determinar uma eficácia estatisticamente significante de 77,96%. Então, esse é um dado que é um dado robusto, de significância estatística, com um valor de P muito pequeno, e, portanto, esse é um dado que é extremamente valioso, porque é aí onde nos está indicando qual é o impacto desta vacina no sistema de saúde. Se a gente consegue que a vacina controle os atendimentos no sistema de saúde, sejam ambulatoriais e hospitalares, o impacto é muito além de Covid-19. A gente sabe que pela demanda gerada pela Covid-19, muitas outras pessoas deixaram de ser atendidas. Então, tem um impacto extremamente grande, não só para esta doença, mas para poder outra vez reabrir o atendimento para outras doenças, cirurgias programadas, etc., que têm sido, de alguma forma, afastadas pela pressão da pandemia. Seguinte slide, por favor. E em relação à eficácia global, que é a análise primária, nós tivemos o cumprimento das exigências da Organização Mundial da Saúde com 50,38%, intervalo de confiança de 35,26 a 61,98 e com uma significância estatística em relação ao valor de P. Mas aqui, o que eu quero destacar, este número não é o mais importante, seguinte. O que eu quero destacar aqui é este número. Lembram que uns minutos atrás eu tinha falado que eu queria fazer um teste de estresse na vacina? De que queria submeter esta vacina à prova mais dura possível? Bem, nosso estudo previa que a análise primária acontecia com 151 casos. Quando acontece o caso 151, a gente dispara os procedimentos. E nesse momento de disparar os procedimentos, nós tivemos em total 101 casos a mais. O estudo foi analisado com 252 casos. Por quê? Porque a gente pegou o começo da segunda onda no Brasil. Então, colocou um estresse absolutamente extraordinário nesta vacina, que nenhuma outra vacina foi submetida a esse estresse. E por isso, se vocês veem essa incidência que está em centos de pessoas ano, no grupo placebo de 23, é várias vezes superior
a incidência, que é a taxa de ataque de qualquer outra vacina que até agora tenha publicado dados. Então, é por isso que o número mais importante aqui não é os 50, é esse número, esse 23. Por quê? Porque essa demonstração de que fomos bem-sucedidos em colocar esta vacina ao maior estresse possível. E isso nos dá também, seguinte slide, a sequência que era esperada desde o ponto de vista de plausibilidade biológica. Isso que quer dizer que a gente tinha predito que a vacina tinha que ter uma menor eficácia nos casos mais leves e uma maior eficácia nos casos mais moderados e graves, e nós conseguimos montar esse efeito biológico esperado da vacina, nós conseguimos demonstrar ele. Então, esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E isso que nós conseguimos demonstrar. Essa escadinha que vocês veem de números, é isso que demonstra. Seguinte. Então, como conclusão, já assinalado por Alex, a vacina é extremamente segura. Ninguém vai virar outra coisa além de um ser humano protegido e imunizado quando toma a vacina. A vacina consegue diminuir a doença clínica, a intensidade da doença clínica em um ambiente extremo de alta exposição. E esse efeito é maior quanto mais aumenta a doença. E isso tem, até depois teremos oportunidade de discussões acadêmicas por que isso acontece. Há umas características particulares da Covid-19 que fazem que isso aconteça. E isso faz que a gente consiga, de fato, evitar essa pressão sobre o sistema de saúde, que as pessoas, quando adquirirem Covid-19, não tenham que ir a procurar atendimento, que possam simplesmente ficar repousando na sua casa e não precisem de atendimento. Esse é um sonho, evitar que as pessoas tenham que ir aos hospitais, que tenham que adoecer gravemente, que precisem de um respirador ou até que faleçam. E o que dá para prever? Se isto é nessa condição, que é uma condição extremamente dura, em uso comunitário a eficácia deve ser muito maior. E aí é que se interpreta, por exemplo, o dado da Indonésia, que ele tem uma eficácia maior. E ainda mais, esse número deve ser ainda mais alto se a gente utilizar com esquema 0,28 dias, ou seja, 4 semanas de intervalo. Na Indonésia, eles também utilizaram 2 semanas de intervalo. Então, há uma expectativa ainda que seja muito maior. Agora, há uma pergunta sobre: nós vamos conseguir erradicar e vai eliminar a doença? A gente não consegue neste momento determinar. O estudo não permite determinar isso. Não podemos fazer afirmações nesse sentido. E precisaremos fazer estudos especificamente de efetividade, como já anunciou o professor Dimas, nos quais a gente verifique qual o impacto que tem em geral sobre comunidades vacinadas. Então, esses estudos estão já em preparação e eu volto a repetir o que eu falei essa tarde, quando comuniquei ao professor Dimas, a direção do Butantan, sobre os resultados. Temos uma vacina. Muito obrigado.